Mateus 25, você está comigo, Mateus 25? Alguns estão. Mike, você está comigo, Mike? Tá. Mateus 25, nós vamos a partir do verso 14. E eu explico aqui, Mari, por que a gente vai a partir do verso 14. A bem da verdade, pela licença de ser o pastor e ter criado a série, Ricardo, eu me deu o direito de pular a primeira parábola, pastor Edmilson, do capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. Porque menos de um ano atrás eu preguei sobre essa parábola. Então, se você quiser ouvir sobre isso, vai no nosso canal do YouTube, coloca lá o Rei que Voltará. Esse é o título da pregação que está lá no YouTube da nossa igreja. Dito isto, nós vamos então ler o capítulo 25 de Mateus a partir do verso 14. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: e também será, ou seja, ele continua, o Senhor Jesus acabou de falar a parábola das 10 virgens, falando sobre o reino dos céus é como, e aí ele continua dizendo, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um, de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Vamos parar aqui. Lembra que sempre eu enfatizo isso, que parábolas, o Senhor Jesus está explicando verdades espirituais a partir de um contexto cotidiano, de uma prática diária, algo que era comum, irmã Mônica, aquele povo. Ora, talentos, já para de cara a gente não confundir, talento aqui não é a sua habilidade de fazer algo. Talento aqui é uma unidade de medida, tá? De finanças. A gente, quando leu a parábola de um rei que queria acertar contas com o seu servo, em Mateus 18, falou que um rei acertou contas e ele perdoou um dos seus servos que lhe devia 10.000 talentos. E esse servo saiu e não perdoou um homem que lhe devia, ou seja, um conservo, que lhe devia apenas 100 denários. Então, o talento, para a gente ficar claro, é uma unidade de medida. Que vale o quê? Vale 1.000 semanas de trabalho, se a gente pegar a ideia de 6 dias de trabalho por semana. Por quê? Porque ele vale 6.000 pagas de um dia de trabalho. Então, se um dia de trabalho valia 1 denário, que era o que geralmente se pagava, um talento vale 6.000 denários. 1.000 semanas de trabalho. Isso dá, você já deve ter feito algumas contas aí, Ricardo, quase 20 anos de trabalho. Um talento, 20 anos de trabalho. Isso também não era incomum, um homem sair para uma viagem e deixar os seus servos cuidando dos seus bens. Os seus servos cuidando talvez do plantio, os seus servos talvez cuidando da colheita. E depois eles iam partilhar o lucro. Ou ele ia confiar os bens dizendo, olha, produz algo aí com o que eu estou te confiando. Quando eu voltar a gente se acerta. A gente vê o Senhor Jesus também trazendo esse contexto em outras parábolas. Então, de novo, o Senhor Jesus está pregando algo que era conhecido para aquele povo. E a gente, então, precisa entender que esse homem que confiou os seus bens, ele era riquíssimo. Porque se a gente está falando que um talento é 1.000 semanas de trabalho, ou mais ou menos 20 anos de trabalho, 2 talentos, já estamos falando de 40, quase 40 anos de trabalho. O outro ganhou 5 talentos, então ele distribuiu talentos. A um ele deu 1 talento. A outra ele deu 2 talentos. E a outra ele deu 5 talentos. Ele era dono de uma grande riqueza. E aí, de forma muito prática, para a gente aplicar isso, o Senhor Jesus está claramente dizendo, o Senhor, nosso Pai, também confiou algo dele nas nossas mãos. Todo servo do Senhor recebe algo do Senhor, para usar para o proveito do Senhor. É claro e óbvio isso. Está dizendo, olha, Deus na sua riqueza, na sua imensidão, também confiou a nós. Mas ele não confiou, Mário, de forma aleatória. A parábola, ele começa dizendo, olha, a um deu 5, o outro, lá no verso 15, a um deu 5, o outro deu 2, a outro deu 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em outras palavras, ele diz, olha, a cada um de acordo com a habilidade, com a prudência que eles poderiam ter para tomar conta daquilo. Não recebeu mais do que podia dar conta,
também não recebeu menos do que podia administrar e gerenciar. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E eu preciso dizer para essa igreja, para nós hoje, que o Senhor coloca algo nas suas mãos. E tudo que o Senhor coloca nas suas mãos deve ser usado para a honra e glória do nome dele. E aqui a gente pode entender talentos, falando agora não de unidade de medida financeira, mas de habilidade. A gente pode entender como dons espirituais, a gente pode entender como oportunidades que Deus está te dando, vida, fôlego, tudo. Você não tem nada seu, você não criou nada em si mesmo. Você depende 100% do Senhor. Então toda oportunidade, todo fôlego, todo dia que Deus te concede, deve ser usado para a honra e glória do nome dele. E você não está de mãos vazias. Saia daqui com essa consciência. Eu não estou de mãos vazias. Há algo nas minhas mãos. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Efésios 4, a partir do verso 7 diz o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Verso 11 vai dizer: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que o Senhor te deu, Ele te deu para edificar o corpo dele, para avançar o reino dele. Ele não te deu esperando que você simplesmente guarde no bolso. Ele te deu com expectativa que você use para a honra e glória do nome dele. Talvez você chegue para mim e fale: pastor, mas eu ainda nem aceitei Jesus, ainda nem entreguei minha vida de fato. Então eu não tenho nada, porque eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não aceitei o senhorio dele sobre a minha vida. Meu irmão, o fato de você estar ouvindo a pregação do evangelho hoje, o Senhor está te dando uma grande oportunidade, está colocando algo nas tuas mãos. E assim como todo aquele que aceitou Jesus vai prestar contas sobre a vida que levou com o Senhor, quem ouviu o evangelho também vai prestar contas se disse sim ou não. E nós como igreja não podemos ter medo de pregar o evangelho e falar essa verdade, porque senão depois a conta cai para a gente. E essa conta não vai cair no meu colo. Nós temos que pregar o evangelho, pregar com clareza. Hoje você ouviu o evangelho. Jesus veio ao mundo, você é um pecador, eu também. Careço da graça, você também. Não tenho salvação em mim mesmo, você também não tem. É Jesus Cristo. A boa notícia é que Ele está ofertando salvação nas tuas mãos. A boa notícia é que Ele te ama primeiro, a boa notícia é que Ele me amou primeiro. E agora isso está nas suas mãos. Você quer usar para trazer glória para o Senhor, diga: eu recebo salvação de Jesus, eu vou compartilhar essa salvação. Ou não, dizer: não, esse assunto aqui eu vou deixar de lado aqui, eu não quero receber esse Senhor. Você tem algo nas suas mãos. E cabe a você decidir como você vai usar. A partir do verso 16, a gente começa a ver dizendo como cada um usou o seu talento. Vem comigo. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Aplicou-os, ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu acho maravilhosa essa tradução da NVI, não sei se você está usando essa tradução, mas quando ele traz aqui a partir do verso 16, dizendo: olha, aquele que tinha 5, ele saiu imediatamente. Nasceu, pastor Edmilson, a Bíblia não nos fala por quê nem como, Vanessa, mas nasceu um senso de urgência no coração desses homens, Rafael. Dizendo: eu recebi isso nas minhas mãos, eu não posso ficar parado. A Bíblia não nos fala se foi a ordem do seu Senhor, se foi porque eles viram o Senhor fazer isso enquanto estavam ainda com o seu Senhor e disseram: eu tenho que fazer o que o meu Senhor faria com a riqueza dele. Ou se foi um temor, dizendo: não, a gente vai prestar conta disso aqui. A Bíblia não nos fala, mas acho maravilhoso como ele diz: olha, esse senso de urgência, a gente tem algo muito precioso nas nossas mãos, que não pode ficar parado, não é pelo medo do Senhor, não é porque a gente vai prestar conta, ou não é porque Ele pediu ou deixou de pedir, é porque eu entendo a riqueza do que eu tenho nas minhas mãos. E o que Deus te entrega, a vida que Deus te dá, o fôlego que você tem, cada oportunidade, cada dom, cada talento, tudo que você tem, é precioso demais para ser desperdiçado. Sua vida é preciosa demais no Senhor para ser desperdiçada.
para ser vivida de qualquer forma. Para esses homens, simplesmente não fazia sentido ficar parado. Diferente do que aconteceu com o outro, que usou sua energia, Ricardo, não para angariar mais riqueza para o seu senhor, mas para cavar um buraco. Se cansou também, deu trabalho. E essa prática, se os irmãos lembram, também é uma prática, Romário, daquela época. Porque quando a gente falou o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro num campo. Lembram disso? Alguém lembra aqui? E aí era a prática comum, com medo de alguém roubar a riqueza, você enterrava aquilo. Esse homem fez algo que na cabeça dele, diferente do senso de urgência que nasceu no coração do que recebeu 5 e do que recebeu 2, esse aqui disse, eu estou com medo, eu não quero perder isso aqui, eu vou enterrar. E aí o que Deus nos dá, meus irmãos, ou a gente usa, ou a gente enterra. E no reino de Deus, não usar o que a gente recebeu, na verdade é perder, não é manter. O deixar de usar não é, nossa, eu guardei tão bem. Não, é você estar perdendo oportunidades. Nós precisamos ter esse senso de urgência de que um dia a prestação de conta vai acontecer. Que também é um tema, e fechando essa série aqui do Reino dos Céus é como, também é um tema recorrente nas parábolas de Jesus. Lembra que a gente falou recentemente dos trabalhadores que estavam na praça esperando o trabalho? Depois do trabalho, depois do dia de trabalho, o Senhor veio prestar contas. O tempo todo, o Senhor Jesus, quando Ele vai falar sobre o reino dos céus, Ele está dizendo, olha, vai ter um momento final, onde é joio e trigo, onde é sim e não, onde é vem ou afasta-se. Essa prestação de contas vai acontecer. E a gente não pode perder os olhos desse lugar. Quarta-feira agora, aos irmãos que estavam no culto online, eu preguei em cima de 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. E Pedro, escrevendo essa primeira epístola, ele está escrevendo à igreja que estava sofrendo perseguição, e ele está basicamente dizendo, esse sofrimento é pelo Senhor, nenhum sofrimento é maior do que o próprio Cristo sofreu por nós, por amor, e ele vai encorajando a igreja. E aí ele diz, a partir do verso 7 do capítulo 4, ele diz, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios, vigiai em oração. Nossos olhos precisam estar nesse lugar, meu irmão, quando a gente está falando sobre o reino dos céus, quando a gente está nessa temática esse ano como igreja, dizendo, a prioridade do reino dos céus é para a gente regular a nossa visão a respeito da expectativa que temos no futuro. Os nossos olhos são muito apegados no hoje, no presente. Claro, a gente acorda e vê tudo aqui, vê aquele senso de urgência, e essa materialidade das coisas toma a frente daquilo que é espiritual. E aí nós começamos a nos enxergar no Senhor como homens carnais, como homens, né, que padecem nessa carne, almejando um lugar em um ambiente espiritual, ou almejando uma espiritualidade, quando na verdade nós somos criados no Senhor para a eternidade e estamos passando por um período temporário aqui nessa terra. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos essa janela aberta de viver a eternidade com Ele. Perseveramos aqui, até o fim, nessa carne, mas nossos olhos não devem estar mais nesse lugar, devem estar na eternidade. E o Senhor Jesus está clamando o tempo todo para os seus discípulos, para aqueles que o ouvem, dizendo, coloque os seus olhos na eternidade, coloque os seus olhos no reino dos céus. E a gente ainda está perguntando como os apóstolos, como os discípulos, né? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, ou seja, quando é que minha vida vai mudar de verdade aqui nessa terra? Que hora que eu vou parar? Que hora que eu vai ter sabor de mel? Que hora que vai ter sabor de mel? E Ele não está te prometendo todas as bênçãos para se consumarem aqui nessa terra. Há uma eternidade que nos aguarda. E nós precisamos colocar os nossos olhos. Paulo, quando está morrendo, ou às vésperas, né, na verdade, de morrer, ele está escrevendo em 2 Timóteo, última carta bíblica do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte, desde agora a coroa da justiça me está
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Nós precisamos ser uma igreja que ama a expectativa da vinda do Senhor Jesus. E essa expectativa da vinda, não é só uma ideia na nossa cabeça, ela precisa moldar a nossa forma de vida. Ou se você almeja terminar um curso, Ricardo, você pode fazer as matérias de qualquer jeito, porque você vai conseguir chegar lá. Não. É pela sua expectativa de como você quer chegar que você se porta hoje. São os nossos olhos no futuro que começam a moldar o nosso presente. Esse texto eu acho maravilhoso quando Paulo começa dizendo, esquecendo as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Nossa vida não vai se acabar nessa igreja. Nossa vida não vai se acabar aqui nessa terra. Nós temos a eternidade com o Senhor, mas o que fazemos hoje diz a respeito de onde os nossos olhos estão para o futuro. Porque essa prestação de contas vai chegar. Verso 21, vem comigo. Na verdade, deixa eu ler a partir do verso 19, foi onde eu parei. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Então esse retorno vai acontecer. Jesus Cristo está falando e usando o reino dos céus em paralelo com essa ideia. O que tinha recebido 5 talentos, lá no verso 20 diz, trouxe outros 5 e disse, Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito, venha participar da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Verso 23, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, verso 24, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Meus irmãos, essa prestação de conta vai acontecer. E eu te garanto algo, é melhor a gente temer agora, do que deixar para temer quando estiver diante do Senhor. É melhor esse temor ao Senhor invadir teu coração hoje, do que você deixar de, meu Deus, agora eu estou de frente para Ele. E aí você só vai ter 2 opções, ou dizer, está aqui, ou dizer, perdão, não fiz nada. Só que naquele momento é momento de juízo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí esses 2, o que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos, eles ouviram esse elogio do seu Senhor, dizendo, parabéns, muito bem, excelente. Essa expressão aqui, naquele contexto, era literalmente, Diego, quando alguém tinha feito uma apresentação com muita excelência, e eles ganhavam esses aplausos, era como se isso expressasse, na ideia do termo grego, os mais altos aplausos. Parabéns, você foi excelente naquilo que você estava proposto para executar. E aí ele fala, olha, servo bom e fiel. Só que olha o que a gente escuta, meus irmãos. Lembra? Vamos lá. 1 talento era quantos anos? Alguém lembra de trabalho? 20 anos. Isso. 1 talento, 20 anos de trabalho. Pensa numa média salarial normal, você joga isso aí por 20 anos. 2 talentos era quanto tempo? 40 anos, irmãos, estão bem na matemática. 5 talentos, era quanto? Quase 100 anos. Pensa nesse volume de riqueza. Parece pouco ou muito? Muito. Aí olha o texto, é maravilhoso a Bíblia, meus irmãos, como a gente não ama a palavra de Deus. Aí olha o que o texto diz, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Quando eu coloco meus olhos na perspectiva futura, nada nessa terra se compara ao que a gente vai receber um dia.
Ele está dizendo, talvez aqui parece até muito, 5 talentos, meu Deus, muito dinheiro. Você conseguiu mais 5, uau, você fez algo excelente. Quando você coloca os seus olhos na eternidade, no reino dos céus, na verdade isso era tão pouco, comparado com o que eu tenho para te entregar. E aí isso começa a aliviar todas as nossas dores, meus irmãos, começa a aliviar todo o incômodo, começa a aliviar todo o cansaço, toda a perspectiva de, ai meu Deus, é tão difícil ganhar mais 5 talentos. Ai meu Deus, é tão chato ganhar mais 2 talentos, é mais fácil cavar mesmo e enterrar. Quando você coloca os seus olhos na eternidade, quando você coloca os seus olhos nos reinos dos céus, diz assim, é tão pouco ganhar 5 talentos, comparado com tudo que eu vou viver na eternidade com meu Senhor. É tão pouco 2 talentos, é tão pouco meu esforço, é tão pouco caminhar para uma outra cidade e tentar granjear, essa expressão é da Almeida, revista atualizada, minha esposa pediu para falar ganhar, para ganhar mais talentos. Sabe, esse esforço de talvez um foi lá e teve que se deslocar para um outro lugar para tentar fazer o dinheiro girar ali, Ricardo. E aí talvez ele foi numa cidade a pé e andando, e talvez ele pensou, é muito mais prático eu botar isso aqui embaixo de uma gaveta, ou de fato enterrar. Mas quando ele olha para a eternidade, ou quando a gente olha para a eternidade, é tão pouco. Um dos comentaristas, quando eu estava lendo, diz o seguinte, olha a desproporção, guarda isso no teu coração, meu irmão. Olha a desproporção entre trabalho e recompensa. A carga que recebemos de Deus, o trabalho que fazemos para Deus nesse mundo, é pouco, é muito pouco, comparado com a alegria que nos foi proposta. Junte todos os nossos serviços, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas melhorias, todo o bem que fazemos uns aos outros, tudo o que obtemos para nós mesmos, e eles serão apenas algumas coisas, quase nada, nem dignas de serem nomeadas, no mesmo dia que a glória há de ser revelada. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor, aleluia. Você quer viver esse dia, meu irmão? Decida hoje, em nome de Jesus. E aí esse último servo também foi prestar contas. E aí o que ele ouve não é servo bom e fiel, mas ele começa a apresentar suas desculpas pela sua negligência, pela sua falta de ousadia e de ambição em usar aquilo que lhe foi confiado. Ele ouve do Senhor o seguinte, verso 26, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Essa ideia de mau e negligente, irmã Sara, no termo original é literalmente assim, servo nocivo, servo mau, servo que me causa dano. Negligente, a ideia é, servo, irmã Débora, não ambicioso. Você não tinha ambição com aquilo que eu te dei nas mãos, servo não ambicioso, ou seja, servo que me causa dano, servo que não tinha ambição nenhuma por fazer algo mais. Verso 26, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então deveria pelo menos ter confiado o dinheiro aos banqueiros, ou seja, podia ter ganho juros em cima desse valor. Se você não podia ter feito nada com ele de ganhar mais, pelo menos um jurozinho, Ricardo. Poderia ter ganho. E aí, meus irmãos, o que nós temos nas mãos, eu volto a falar, caminhando para o fim. Servo mau e negligente. De novo, pecado para o Senhor, e que isso fique claro para todos nós, com muito amor, pecado aos olhos do Senhor não é só matar, roubar, adulterar, mentir, é negligenciar também o que Ele confiou nas suas mãos. Se a diligência, ela é recompensada, a negligência é penalizada. No dia do retorno do Senhor, a negligência ela vai ser penalizada. E basta você entender isso num padrão natural e depois transpor isso para um padrão espiritual. Como? Quem já teve que se esforçar muito para aprender inglês? Alguém aqui? Como eu? Beleza, alguns. Ótimo. Me diga uma coisa, se você parar de falar inglês por um tempo, jogou de lado o teu inglês, bota na gaveta, enterra o que você aprendeu no inglês. Quando você voltar para tentar falar inglês, vai estar igual ou vai estar pior? Pior, todo mundo concorda comigo ou só o meu que piorou? Entendeu?
Eu ia para Fortaleza, já voltava falando oxente e já não sabia mais falar inglês. Por quê? Porque aquilo que a gente não usa, não é que fica estocado ali, a gente acaba dando passos para trás. Agora só bota isso na tua vida espiritual. O que você tem nas mãos, o que o Senhor te deu, a capacidade que Deus te deu, as oportunidades que Deus te deu, a habilidade que o Senhor te deu, o dom espiritual que o Senhor te deu, se você não usa, você não está olhando para o Senhor, Vanessa, e dizendo assim, 2026 eu uso, esse ano vai ficar parado aqui um pouquinho. Você está perdendo, você não está mantendo, você está perdendo. E aí esse servo, ele chega assim, quase que com uma postura até cômica, dizendo assim, está aqui o que é? Olha como eu fui tão bom, irmã Adriana. Olha como eu fui tão bom, eu mantive aqui o que é seu. Tirei só a poeirinha aqui, porque eu estava cavando aqui, assoprei um pouquinho, limpei, está aqui o que é teu. O Senhor Jesus, naquilo que Ele nos confia, Ele não tem expectativa de receber o que Ele nos entregou, Ele tem expectativa em nós, de fazermos algo com aquilo que Ele nos confiou. O Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, Ele não tem servo ocioso. Quem está com Ele é para trabalhar. E aí Ele diz, olha, naquele dia, no retorno do rei, esse servo, ele era, ou no retorno do Senhor, perdão, esse servo era negligente. Aí olha o que acontece no verso 28. Tirem o talento dele, entregue ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantia, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A recompensa para quem trabalha não é o descanso, é mais trabalho. A recompensa para um servo diligente, Rafael, não é agora tá bom, pode ir para Jericoacoara. Quem conhece Jericoacoara? Oh, aleluia. Pode ir para Jericoacoara, tomar uma água de coco bem gelada. É assim, tem mais trabalho, pastor Edmilson. Você foi fiel no que eu te confiei? Tem mais para você. Meus irmãos, nós precisamos ser achados fiéis no Senhor. Minha pergunta, e a pergunta que eu quero guardar, que você guarde no coração, se tem uma pergunta que você pode levar hoje para a sua casa, é: como essa minha vida hoje, como as minhas ações, como as minhas decisões, como os meus pensamentos serão vistos no dia do retorno do Senhor? Como o que eu tenho feito hoje, como as decisões que eu tenho tomado hoje, serão vistas no dia do retorno do Senhor. Até Ele voltar, tem talentos na sua mão. Até Ele voltar, tem graça e misericórdia. Se no último dia, pastor Edmilson, antes do Senhor voltar, aquele de um talento tivesse conseguido fazer algo mais, está tudo bem, mas o problema é enterrar. Eu queria que você guardasse isso no coração, meus irmãos, e que isso moldasse o teu ano de 2025. A gente encerra, e essa é a última parábola do Senhor Jesus, quando Ele traz essa ideia do reino dos céus é como. E Ele traz essa ideia de, é como alguém que ganhou talentos nas suas mãos. E aí 2 celebram a festa com o Senhor, e um vai para esse lugar de choro, de ranger de dentes, que é claramente o lugar de condenação eterna. E aí pensa, para a gente terminar, pensa nesses 2 homens, naquele que ganhou 5, naquele que ganhou 2, indo ao encontro do seu Senhor nessa festa, nessa celebração maravilhosa. E talvez quando eles chegam, é até belo a forma como a Bíblia narra, dizendo: Senhor, está aqui os 5 que você me deu, está aqui os outros. É como se eles viessem com 2 sacolinhas assim na mão. Está aqui o que é teu, está aqui o que eu fiz com o que o Senhor me deu. E talvez nessa festa, nessa celebração, está lá o que ganhou 5, dizendo: nossa, como foi desafiador, mas deu certo. Eu tive que me ausentar da cidade, eu tive que fazer negócios em outro lugar. Nesse aqui eu investi em um talento, consegui mais um. Depois eu saí com esses 2 e fui para outro lugar e ganhei outro. Com 2 eu consegui ganhar um. E ele foi talvez contando no período em que o seu senhor estava ausente, como ele foi ganhando os talentos que ele ganhou. E aí de repente aquele que tem 2 talentos, que ganhou mais 2, vai olhar para ele e dizer: nossa, eu enfrentei os mesmos desafios,
Mas que legal que você conseguiu. Deixa eu te contar um pouco o que aconteceu comigo. Aí ele vai e conta, dizendo, olha, eu tinha só 2, eu estava com tanto medo de perder, mas esse 1 eu investi. E depois de um tempo eu consegui mais 1, agora já não eram mais 2, agora já eram 3 talentos nas minhas mãos. Que alegria eu estava, quando o Senhor voltar eu já tenho 3. Mas eu não me satisfiz, eu continuei. Como eu posso ganhar mais 1? O que eu posso fazer? E eles vão compartilhando essa alegria, e talvez o Senhor sentado, olhando para esses 2, dizendo, uau, servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis no pouco, por isso agora tem essa celebração maravilhosa para vocês. Aí vem o servo que só tinha 1. Sendo levado, porque o texto termina dizendo que ele foi mandado ser lançado num lugar de tormento. Talvez olhando para as suas mãos sujas, cheias de terra, porque ele teve que cavar. E eu estou imaginando aqui, ele cavando com a mão mesmo. E ele lá cavando e dizendo, meu Deus, o Senhor chegou, eu preciso pelo menos desenterrar isso aqui. O Senhor chegou, meu Deus, eu não tenho nada nas minhas mãos, eu preciso pelo menos desenterrar, vamos. Ainda bem que aqueles 2 lá estão prestando conta, já é minha vez. Ele chega com as suas mãos, ele olha talvez os outros, um com a sacolinha com 5, outra com mais 5, um com 2, outro com mais 2, celebrando. E ele chega lá com as suas mãos sujas, suado, cansado, tão cansado. E podia ter recompensa, mas ele decidiu gastar energia para enterrar, quando ele podia ter gastado energia para multiplicar. E aí ele vai ser lançado agora nesse lugar de tormento, com as suas mãos tão sujas, com seu corpo tão cansado, com seu corpo tão fadigado, talvez com um olhar de arrependimento para trás, dizendo, uau, como eu queria estar ali. Mas agora é tarde demais. Eu fiquei parado enquanto os outros foram granjear talentos. Eu fiquei sentado na minha casa, no meu conforto, enquanto outros se desgastavam tanto para ganhar algo para o Senhor. E nessa terra parecia que eu era tão inteligente. Nossa, aqueles bobões lá se desgastando tanto por esses talentos. Podiam ter enterrado e ido curtir já a vida. E agora ele olha para trás e diz, uau, eles eram tão diligentes. E eu que fui negligente com o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Há algo nas nossas mãos, meus irmãos. Há algo diferente nas nossas mãos. A Bíblia fala que esse Senhor enxergou capacidades diferentes, irmã, nos seus servos. Não queira ter as minhas capacidades, eu também não quero ter as suas. Eu quero ser diligente com o que o Senhor me deu. Gaste sua vida pelo Senhor. Ame a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, meus irmãos. Não existe nada melhor. Pode parecer tão cansativo agora. Primeiro, eu te garanto, o Espírito Santo todo dia vem te aliviar do teu cansaço. Segundo, há uma eternidade que nos espera. A gente quer estar junto um dia, celebrando nos céus, para a honra e glória do nosso Senhor. Olha para as tuas mãos agora. Olha mesmo, olha para as tuas mãos. Começa a olhar para as tuas mãos e dizer, Senhor, o que o Senhor colocou aqui? O que o Senhor colocou aqui, Pai? Quais oportunidades? Quais talentos? Quantos? Meu irmão, o Senhor no dia não vai perguntar quantos você tinha, Ele vai perguntar o que você fez com o que você tinha. Ele vai perguntar o que você fez com o que você tinha. Olha para as suas mãos. Faz essa pergunta para ti. O que o Senhor colocou nas minhas mãos? Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha
essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.